Então, vamos lá, pessoal, continuando os estudos do livro Voltei. Vamos para o capítulo 14. Excursão confortadora. Quantas vezes invocamos a luz nos círculos da fé religiosa? Despreocupados, aconselhamos amigos que a procurem e, em muitas ocasiões, inadvertidamente, receitamos-la para os irmãos que consideramos nas sombras. Através de conversações ociosas, indicamos criaturas que não a possuem, e sempre que tomamos a palavra em público, suplicamo-la para o mundo em altos brados. Em verdade, semelhante cooperação é oportuna e salutar, quando baseada na sinceridade e na reta intenção. Todavia, frequentemente olvidamos a palavra do Senhor, que nos recomendou aproveitar as oportunidades da experiência humana na iluminação de nós mesmos, através do devotamento ao próximo. O problema avultava em minhas cogitações. Os amigos nada me sugeriam, nada reclamavam, amparavam-me sorridentes e felizes. No entanto, as irradiações brilhantes de que se faziam acompanhar constituíam silenciosa advertência. Eu não providenciara luz para mim mesmo, conduzira muitos desencarnados à fonte sublime das claridades evangélicas, mas esquecera as próprias necessidades. Doutrinara muita gente, ou pretendia haver doutrinado, e em todo o meu movimento verbal da pregação cristã, salientar o imperativo da luz para os corações humanos. Contudo, agora que participava de uma sociedade espiritual, reconhecia a opacidade de minha alma. Mantinha-se meu perispírito no mesmo aspecto em que se caracterizava na experiência física. Ó Senhor, por que não fazemos bastante silêncio dentro de nós para ouvir-te os ensinos, enquanto nos demoramos nos atritos do mundo? Amparo filial. A sós com Marta, de vez que o irmão Andrade retomara as obrigações que lhe eram habituais, a fim de reencontrar-me à noite, não dissimulei a tristeza que me asfixiava. Encontrando-me em lágrimas, a filhinha esforçou-se por reconfortar-me. Estava amargurado, vencido, expliquei-lhe. Albergado num campo tranquilo, onde todas as bênçãos da amizade me sorriam, sentia-me indigno de tanto auxílio e tanta ternura. Não acender a própria lâmpada à frente do futuro. Ali, ninguém me acusava, ninguém me proclamava as deficiências. Todavia, eu próprio não era estranho à minha posição. Não lhe falava com a expressão caprichosa da zanga juvenil, mas com o profundo sentimento do homem que se vê desencantado, de momento para outro, enganado nas melhores intenções. Marta, porém, pediu-me serenidade e reflexão. Asseverou que inúmeras pessoas desencarnam em minhas condições e que naquele núcleo de trabalhadores ninguém se julgava maior. Muitos companheiros traziam densa obscuridade consigo e nem por isso deixavam de operar contentes e serviçais na conquista de mais nobres expressões da personalidade. Não era lícito entregar-me daquele modo ao desânimo. Ainda que houvesse perdido o tempo de todo, não me cabia supor que as lágrimas bastassem ao trabalho reparador. Competia-me o trabalho de renovação incessante para o bem. Viagem feliz. Reparando-me o sincero propósito de reajustamento, Marta, bondosa, naturalmente interessada em consolar-me, propôs uma excursão rápida. Dispunha das horas para auxiliar-me. Ela sabia de meu íntimo desejo de visitar a Califórnia, atendendo aos apelos do coração.
Por lá, alguns laços queridos me aguardavam o espírito. Acariciei o projeto com alegria quase infantil. A inquietação e a curiosidade que me marcaram os passos na jornada terrestre estavam inteiras dentro de mim. Além disso, a excursão teria maravilhoso caráter sob o esplendor solar. Abafei as preocupações que me torturavam e aprestei-me. A breve tempo, achávamos-nos fora do abençoado pouso de serviço e refazimento. A claridade do dia, as vizinhanças não apresentavam senão o aspecto de longa massa de matéria opaca. Nas cercanias, não cheguei a vislumbrar nem mesmo a ponte que reconhecera na noite da véspera. E distanciando-nos do burgo venturoso, notei que atravessávamos outras colônias espirituais, cheias de vegetação e casaril, embora menos ricas de beleza. Respondendo-me às interpelações, informou-me a filha de que sempre nos é dado visitar os planos inferiores e consultá-los, não se verificando o mesmo quanto às esferas superiores, relativamente às quais precisamos satisfazer a necessária preparação. Penso que estacionaria longo tempo nas paisagens sob os meus olhos, se Marta docemente não me chamasse a atenção para os objetivos que nos conduziam. Estes planos, disse minha filha, a ligação mental com a Terra ainda é enorme. Muita gente que matou o tempo vive por aí com sede de reavê-lo. São saudosistas da experiência na carne que estimam viver, por enquanto, quase que exclusivamente do passado. Não praticaram males graves, porém, não se aplicaram ao bem tanto quanto deviam. Queixam-se de 1000 infortúnios, mas recusam qualquer norma regenerativa. Graciosamente acentuou. É o pessoal da omissão. Supunha-nos muito longe de atingir a estação de destino, quando a ternura filial me indicou a linda paisagem da Califórnia. Julguei fosse descortinar antes os formosos panoramas da Serra Nevada, contrastando com as águas soberbas do Pacífico. Entretanto, já pisávamos o chão norte-americano. Como descrever a maravilhosa viagem para o leitor faminto de informações? Não guardo a presunção de fazê-lo. Temos aqui em jogo forças e elementos inapreciáveis ao senso contemporâneo. E seria tão difícil explicar minha rápida jornada ao oeste dos Estados Unidos, quanto seria impraticável qualquer narrativa por parte de um homem comum aos seus vizinhos, depois de haver viajado no espaço com velocidade mais ou menos semelhante à da luz ou à do som. Se um europeu culto precisa cuidar ou comunicar-se com um esquimó, de modo a não ferir-lhe a posição mental e a fim de não ser tomado por mentiroso, que dizer das medidas que um espírito desencarnado deverá adotar em face de um amigo ainda enclausurado num corpo terrestre? Visita significativa. Após saciar a sede afetiva, junto de corações particularmente queridos à minha alma, surgiu-me certo propósito invencível. Recordando minha passagem pelas terras abençoadas da América, lembrei alguém a cuja inteligência e bondade nunca dispensara suficiente admiração. Fitou-me a filha, como a adivinhar meus pensamentos. Antes, porém, que me dirigisse a palavra, consultei de improviso. Marta, não seria possível avistar-nos com Thomas Edison? Ela sorriu compreensiva, deu-me o braço generoso e tomamos a direção norte. Decorridos alguns minutos, alcançávamos sublime paisagem além. Nós, que defrontáramos extensas comunidades,
evidentemente ligadas à herança espanhola, aportávamos agora em vasto círculo de educação anglo-saxônia. Passei a usar o inglês para melhor entender-me. Conduziu-me Marta a nobre edifício, onde expôs o propósito que nos movia a um cavalheiro de respeitável figura. Mas, surpreendido, ouviu interpelado anunciar que o grande benfeitor já fora avisado quanto à nossa visita e aprestava-se para o encontro. Habitava ele, esclareceu o informante, esfera muito elevada, mas viria imediatamente receber-nos por 15 minutos. Não dispunha de mais tempo. Acostumado no Brasil às longas conversações, embora jamais desprezasse o valor das horas, tentei, acanhado, renunciar à satisfação que pedira. Contudo, o prestimoso irmão que nos atendia esclareceu que durante o ano de 1947, o grande inventor destacou maior percentagem de tempo para rever amigos de outra época. Enquanto aguardávamos, indaguei de minha filha sobre a barreira das formas de expressão verbal. Continuaríamos além da morte, assim, isolados uns dos outros, pelas fronteiras linguísticas? Os desencarnados no Brasil não poderiam penetrar os tesouros da civilização de outros povos em razão do idioma convertido desse modo num cárcere? Marta explicou-me com paciência que o espírito dos lares nacionais domina nos círculos mais imediatos a mente encarnada e que, à medida de nossa elevação, encontraremos mais largas demonstrações de entendimento coletivo, até conseguirmos recursos de acesso à perfeita comunhão espiritual, absolutamente libertados de qualquer inibição decorrente das dificuldades de intercâmbio. Acentuou que dos agrupamentos temporários em que estacionávamos, os espíritos, em maioria, são obrigados ao retorno à carne, a fim de prosseguirem no aprendizado. E que toda libertação e toda sublimação tem o seu preço correspondente em esforço próprio. Se nos encontramos na realização A, por mais desejemos a realização B, não lhe atingiremos as vantagens sem preparo, serviço e aplicação. A palavra de um grande benfeitor. Demorávamos-nos entretidos na palestra reconfortante quando vi Edson em pessoa. Tamanha luminosidade lhe coroava a cabeça veneranda, que tive ímpetos de ajoelhar-me. Avancei para ele, perturbado de júbilo, e quis beijar-lhe as mãos. O inolvidável benfeitor abraçou-me de encontro ao peito e, esquivando-se às minhas homenagens, recordou os últimos anos do século passado, reportando-se ao fonógrafo, cuja vulgarização tive o prazer de acompanhar. Rememorei o centenário de seu nascimento e o admirável cientista declarou que, não obstante desencarnado, continua trabalhando sem descanso, à frente dos perigos que ameaçam a atualidade terrestre. Mergulhado nos estudos e nas realizações da física no plano espiritual, não é infenso o serviço glorioso que o Espiritismo vem efetuando em benefício do mundo, aduzindo, porém, que não basta provarmos a sobrevivência individual depois da morte, nem colocar novos patrimônios da natureza à disposição da inteligência do homem, e sim promover imediatos recursos de dignificação da personalidade. Alongando-se no assunto, comentou categórico a necessidade de ajustamento da razão aos fundamentos divinos da vida, a fim de que os processos educativos no mundo observem o imprescindível respeito à fonte da criação eterna. Declarou que a desintegração atômica, praticada na América,
é seguida com indizíveis preocupações pelas forças tutelares do planeta, afirmando que a humanidade vive no momento aflitivo período de transição, sem a menor perspectiva de paz duradoura, em virtude dos sentimentos belicosos que orientam os corações. Em tempo algum, asseverou sem afetação, houve tão grande impositivo de entendimento e aplicação dos ensinos de Jesus. Mas, até que os princípios do cristianismo governem as criaturas de maneira geral, reinarão entre eles fome e sede, guerra e enfermidade, injustiça e medo, destruição e ruína, periodicamente. Sentindo que o tempo se esgotava, indaguei se não voltaria a reencarnar, ao que ele replicou afirmativamente. Um sorriso, porém, acentuou que esperaria o instante oportuno. Perguntei ainda pela continuidade dos seus inventos maravilhosos, com especial menção à luz elétrica, ao que me respondeu sorrindo: o Criador é Deus, nosso Pai. Somos simples instrumentos dos desígnios sábios e justos dele. As invenções continuam na esfera transposta e no círculo em que respiramos presentemente. Agora, porém, meu caro Jacob, não será a ocasião de inventarmos uma lâmpada divina e eterna que funcione para sempre dentro de nós mesmos? Com a observação delicada e construtiva, veio o abraço final, constrangendo-nos às despedidas. Final de capítulo. Bem, a gente vê nesse capítulo quanto ensinamento, né? Se a gente for pegar assim cada item, quanta informação que mais uma vez a gente tem e que elas parecem ser bem atuais, né? É um relato de 1947, né? Coincidência até que o Jacob, o Frederico Figner, ele desencarnou em 1947, exatamente quando fazia 100 anos o Thomas Edison. Os dois se conheceram, né? Tanto é que o Frederico Figner tinha as lojas Edison em homenagem ao Thomas Edison, né? Então, ele começou, inclusive foi por isso que ele enriqueceu, ele trouxe os inventos do Thomas Edison para o Brasil, né? Ele fez a importação dos primeiros equipamentos, fonógrafo, gramofone, um monte de coisa que aí as ramificações da indústria ele teve acesso exatamente pela franquia que foi dada pelo Thomas Edison, bem no início do século, já antes de ele vir para o Brasil, ele já tinha esse conhecimento. E aí, aqui ele abriu as lojas Edison, que ficaram aí durante a década de 70, 60, 70, aí, uma grande aglomerado, principalmente em São Paulo. Bom, a gente vê também uma outra questão aí, bem no início desse capítulo, de novo, Frederico Figner com aquela história da luz. Ele só enxergava a luz dos outros. Não conseguia, e queria comparar com a sua, que ele não tinha luz, né? Ele não tinha essa luz que ele se refere aí, na realidade, é a luz que todos nós temos, que é o pedaço de Deus, é o nosso espírito. Essa luz que no plano espiritual, de uma forma mais sutil, os espíritos percebem, é exatamente o espírito, é a luz. Somos a individualidade de uma luz, pedaço de Deus. Somos criados a luz, ou a semelhança de Deus, e é essa luz que vai se irradiar ou vai se ofuscar. E o exercício nosso do livre-arbítrio, das nossas ações, do nosso pensamento, das nossas atitudes ao longo do nosso percurso, não importa onde, plano espiritual, plano dos chamados encarnados, faixa espiritual da Terra, ou dessas faixas dimensões, seja as umbralinas, trevosas, até o abismo, a nossa atitude é que vai brilhar ou vai ofuscar. E aí ele foi lá para o plano espiritual com aquela pretensão de achar tudo que ele enxergava e percebia de sublime, ele queria se comparar. E ele permanentemente, os primeiros meses, ali, semanas, meses, isso aí foi tudo um ano, né? Esse é um relato dele nos primeiros meses da desencarnação. Ele teve toda essa passagem aí
A sensação de tempo no plano espiritual ela é um pouco diferente da nossa, né? A expansão lá, 15 minutos do Thomas Edison é uma eternidade, né? Os espíritos têm a capacidade de não perguntar ou de não responder e se fazerem compreendidos naquele momento, essa sintonia vibratória. Os espíritos mais sublimes, quando têm encontro com outros espíritos, as suas observações através do pensamento, elas se irradiam de tal forma que, sem receber uma resposta, parece que a coisa ela se interage sob o ponto de vista das luzes. O que é a luz? O espírito com outro espírito, há uma interação psíquica que o envoltório dos nossos corpos, corpo espiritual, corpo físico, eles não são obstáculo para essa sintonia. Por que as pessoas, quando dizem... Lá está lá no próprio 2000 anos atrás, né, o senador Públio Lentulus Cornelius, quando teve aquele encontro com Jesus, que ele foi para tentar salvar a filha, lembra aquela passagem? Ele, envergonhado, tomou conhecimento que Jesus estaria em tal lugar, e ele foi de madrugada até o encontro com Jesus para ninguém enxergar. E ele foi lá assim, bom, vou ver o que esse curandeiro, o que esse mistificador, se ele cura minha filha. E quando o senador Públio Lentulus, que era o Emmanuel, vê Jesus, e ele, com uma série de perguntas que ele tinha, ele recebe essas respostas quase que instantaneamente, perde a capacidade até de falar, e tem uma manifestação física de ficar de joelhos perante Jesus. Imagina um senador romano que de joelhos no máximo ficaria com César, né, com o imperador, no máximo. Tem que ficar de joelhos para aquele que ele ouvia falar disso, daquilo. Mas aí o orgulho dele fez com que passasse o tempo e ele acabasse sendo consumido pelo próprio orgulho, que aí se sabe da própria história dele. Então, diante de um espírito sublime, de luz, as pessoas não conseguem, muitas vezes, nem formular os seus questionamentos. Tem relatos de muitas pessoas que visitaram o Chico Xavier naquelas excursões, que chegavam lá, ficavam na fila, impacientes, muitos, tal, e aí ficavam programando de falar tal coisa para ele, perguntar isso, aquilo, e chegavam na frente dele e a única manifestação eram as lágrimas que brotavam dos seus olhos, e ele, com 2, 3 palavras, dizia como se fosse assim, ter uma conversa de muitos minutos. E as pessoas saíam dali absolutamente aliviadas e convencidas de que tinham que mudar a sua própria vida. Muitos, né, são a trajetória de muitas e muitas pessoas que tiveram com ele, e relatos, olha, que tem de relato de pessoas que tiveram diante do Chico Xavier e que mudaram o curso da sua vida graças a uma visita que durou pouquíssimos minutos, em que, no máximo, tiveram a chance de tocar na mão dele ou de receber um olhar dele, e que uma mensagem mudou tudo. Né? Gente que estava com plano de suicídio, pessoas que queriam se separar, pessoas que queriam mudar o seu destino, assim, de radicalizar, e que chegaram lá e se transformaram. Quem é que ia perguntar? Eu, Francisco. Não, essa que falou do Chico, e também a história de Jesus com Emmanuel, essa superioridade moral desses seres iluminados, superiores, ela é arrebatadora, assim, no sentido até do campo magnético que se encontra Isso. com nós quando tu tem a coisa da luz e do campo de energia da pessoa que te arrebata, que te emociona, que irradia. É também nesse sentido do campo magnético. Isso não depende do nada de credo religioso e nada. As pessoas que estavam diante do Gandhi, Mahatma Gandhi, naquele problema, quando ele já estava assim, na sua sublimação, e tinham com ele o contato de uma palavra, de uma indução, sentiram uma sensação de leveza e até de visões espirituais. Eu me lembro, eu já relatei para vocês, eu tive a oportunidade, em 1979, de estar do lado a poucos metros do Papa João Paulo II. A minha avó morava na esquina da catedral, tá? E ao lado da catedral.
tá? É a ruazinha ali. E aí, lembra que ele veio a Porto Alegre em 79? Aquela primeira vinda dele ao Brasil, passou por todas, e vinha aquele tal do Papa Móvel. E claro, naquela época, minha avó católica e tudo, eu tinha formação católica e tudo. Naquela época, eu não era ainda espírita, eu era assim. Eu tinha um monte de questionamentos, mas eu era católico. Né? E aí, esse meu tio era o síndico do prédio. E ele disse assim: venham para cá, que eu, na hora que ele entrar na cúria, eu vou abrir a garagem. E aí, o que aconteceu? Eu fui para lá com a minha mãe, coisa e tal. Esse tio ainda tá vivo, o resto tudo morto. Aí, fui para lá e ele desceu na garagem. E eu fiquei impressionado, porque aí, quando ele estava vindo, a gente estava acompanhando pela TV, quando ele ia chegar na frente da catedral, a gente desceu, abriu a porta, e aí nós estávamos na frente do portão da cúria. Ele desce do Papa Móvel, tá? E aí eu tive né, a sensação de ver, que aí é que foi acho que a maior visão assim, espiritual, mais importante até então que eu tive, de ver o Papa Móvel fazer a curva da Duque de Caxias e entrar naquela rua ali, acho que é General Alto. Quando faz aquela curva, eu vi assim, atrás dele, tá? uma enorme de uma libélula, que eu não sabia o que era uma libélula, uma asa assim, daquelas, assim, um negócio branco iluminado, vindo com ele, dando uma sensação indescritível, mas me deu assim, um negócio que eu nunca tinha sentido. Ali, aí tá, ele desce depois, aí entra, aí, segurança, aí entra. Para mim, foi aquela imagem que ficou muito marcante para mim. E aí, depois, anos depois, estudando espiritismo, vivendo as libélulas, então, esses espíritos que estão ligados ao superior, eles têm uma companhia de espíritos crísticos que estão sempre dando a proteção e a conexão com o alto, e não depende de religião, de credo de cada um. Então, essa sensação, por exemplo, vai lá, não falei, mas a sensação valeu muito mais do que uma audiência, do que uma conversa, porque aí a comunicação nossa humana não consegue expressar em palavras no tempo que o nosso espírito necessita de interagir. E é por isso que o silêncio, muitas vezes, é mais importante para a gente não agravar o karma e conseguir dissipar situações embaraçosas na nossa vida. Aquelas pessoas que acham assim, não, eu tenho que expressar, eu tenho que dizer tudo. Não, vai dizer palavras que serão mal interpretadas. O nosso conhecimento, muitas vezes, não tem arquivado a palavra adequada para expressar o sentimento, e a conexão tem que ser o outro lado, o outro vai ouvir e vai digerir aquela palavra. E aí é que, muitas vezes, o silêncio é que ele consegue suportar, muitas vezes, a desavença, né? O desregramento e assim por diante. Mas isso é só um preâmbulo que eu estava fazendo. E aí, o Figner, o Jacob, sempre com aquela história de luz dos outros, luz dos outros. E aí a filha dele vai dizer, olha para os outros que não têm luz também. Ele não está enxergando, percebendo os que não tinham luz e que ele circundou toda essa trajetória que já tiveram passaram aqueles portais, naquela tal da ponte, que foi lá com o Bezerra, olhou outros que não tinham luz, ele não estava, ele só estava com aquele sentimento humano, quase que de uma inveja, né? De perceber a luz dos outros que ele não tinha, mas não percebia o quanto muitos outros não tinham luz nenhuma, inclusive aqueles que o acusavam, aqueles obsessores. Cadê a luz dele? Sentiram no psiquismo dele que aquilo fazia mal para ele, que ele se sentia inferiorizado, e aí os obsessores, aqueles percebendo isso, aí, cadê a tua luz? O pregador, aquele que fazia lá palestrinha no centro, o doutrinador de entidades, que nos invocava e nos mandava para isso, para aquilo, com palavras bonitas, que jogava, cadê a tua luz? E isso fez com que ele se sentisse mal. Claro que depois ele vai superar isso aí. Isso é uma passagem desse livro nos primeiros meses do desencarne dele, que ele está dando toda essa vivência. Bom, passando adiante, então ele vai lá e se encontra com o Thomas Edison, que
estava fazendo o centenário do seu nascimento. Ele nasceu em 1847, né? E morreu em 1931, por ali, bem no início da década de 30. Então, ele já estava no plano espiritual há mais de 15 anos. E ele, quando aparece para ele, ele nota também uma luz sublime. E aí ele vai perceber, próprias palavras do Thomas Edison, que a ciência ela é instrumento de Deus. Os espíritos, os cientistas, eles são espíritos preparadíssimos que aprendem muito mais do plano espiritual e vêm com missão para cá. Porque o Thomas Edison, entre todas as dimensões, todas elas são significativas. Foi sempre a persistência dele na pesquisa. Tem até se sabe aí, vários livros e relatos da ciência que dizem que a lâmpada elétrica que ele inventou, ele passou por centenas e centenas de experimentos, né? Dizem que foi de 800 a 1.000 experimentos, que ele dizia assim, desiste, só história, se o negócio não dá certo com o vidro, não dá certo com o metal. Aí ele tem uma célebre frase dele que diz assim, ó, o número de experimentos que deram errados é um sinal de que eu estou com a certeza de que não é daquela forma. E aí eu vou alcançar a fórmula correta. E aí depois ele inventa a lâmpada incandescente, que devemos a esse grande invento, que eu acho que é mais do que as outras coisas. Se bem que é difícil de mensurar essa questão, mas a diversidade que ele tem de invenções é impressionante, Thomas Edison, né? A lâmpada incandescente ele foi descobrir através do filamento dos metais, o positivo e o negativo, os dois polos, e ele tinha que descobrir o metal que fosse mais resistente ao seu ponto de fusão. A gente sabe que o ponto de fusão, quem mais conhece o metal, o ferro, é 1.600 graus Celsius, né? E ele descobriu nos experimentos, fazendo com todos os tipos, até ouro, ele colocou prata, ligas metálicas, e ele descobriu o ponto de fusão do tungstênio, que é o metal. Então, o tungstênio, que é aquele filamento que fica naquelas antigas lâmpadas, hoje já não tem LED e tal, mas aquele filamento da lâmpada incandescente, ele é de tungstênio, e o ponto de fusão do tungstênio é de 3.400 e tantos graus Celsius. Então, é um filamento que ele é resistente e ele resistia à fusão dele produzia luz. E ali que surgiu, e ele percebeu, com outros experimentos, que no vácuo ele conseguia manter aquela chama e ela, sem entrar no ponto de fusão de 3.400 graus Celsius, ela poderia ser mantida, desde que não fosse tocada, ela não podia vibrar, que aí se sabe que a lâmpada incandescente, quando batia, principalmente depois de já ter sido usada, é que ela queimava. Grande invenção que foi quantos anos, décadas e décadas, nós ficamos dependentes das lâmpadas incandescentes. E depois, lógico, evoluiu a lâmpada de mercúrio, e depois de iodo, e assim por diante, a chegarmos hoje aí nas lâmpadas de LED, né? O Thomas Edison foi um dos espíritos mais sublimes que já esteve na Terra. Se sabem informações que está encarregado, não no Brasil, mas em alguma localidade, deve ser um cientista aí de renome, dando sequência a novas invenções, a novas experiências que ele adquiriu no plano espiritual superior, com equipes, vastas equipes de cientistas que estão nessas colônias espirituais superiores. Vejam só que ele desceu para ter um encontro de 15 minutos com o Frederick Figner, né? 15 minutos. E ele se dedicou em 100 anos do seu nascimento, e ele tem a reserva minutos a mais para reencontrar os seus afetos e amigos do passado. Ou seja, vejam só, ele 15, 17 anos já no mundo espiritual, sendo programada a futura encarnação, e o grande desafio que ele recebe já naquela época, a gente está em 47, em 45 houve
a explosão de 2 bombas atômicas, Nagasaki e Hiroshima, lá, que ele aí cita ali, e o mundo estava entrando na Guerra Fria, e havia uma convocação, aquela que a gente já falou, que Jesus, espíritos crísticos, que convocaram cientistas e líderes mundiais para uma mudança do psiquismo da Terra, né? Definitivamente, foi naquela fase em que o planeta nosso deveria ser de regeneração e não mais só de provas e expiações. Então, é esse processo que a gente está passando. E ele foi um desses. A gente sabe que muitos outros, o Einstein, né? Falamos há pouco, o John Kennedy, mais adiante, que está fazendo parte desse grupo, Martin Luther King, e assim por diante, né? O Gandhi e muitos outros espíritos, lideranças mundiais, influindo no psiquismo dos nossos governantes e aqueles que têm o poder de mando. Em paralelo a isso, a gente não pode nunca esquecer que a ciência é instrumento de Deus e há os seus adversários. Também lá nas trevas, há laboratórios e cientistas que estão em oposição ao mundo da luz, oposição a Cristo, oposição a todos esses inventores que querem levar para um mundo de regeneração, e eles querem ir lá ao mundo de subjugação, achando que boa parte daqueles que estão entre nós são devedores de um passado seu remoto. Então, é a lei de ação e reação, e a ação, onde não há perdão, há uma tendência individual e coletiva desses espíritos que se agregam a querer se vingar. O que fazem esses espíritos? São espíritos que mandam também de lá para o processo de reencarne. Isso aí é um assunto mais profundo, mas a gente tem que tratar, e aqui nós estamos entre estudiosos da doutrina espírita, não é para dizer para fora, não tem isso, que horror, não. É a vida como ela é. O mundo da luz sempre vence, vai vencer. O mundo não vai dar para trás, porque a lei do processo evolutivo é incessante, né? O que há é o descarte, pessoas que vão ficando por fora, o mundo vai avançando, né? E aí as pessoas vão se encaixando, os espíritos vão se encaixando em localidades condizentes ao seu padrão vibratório. Mas esses espíritos, cientistas das trevas, eles ainda atuam e mandam de lá espíritos para reencarnar e vão aqui desenvolver. Então, é a melhor mina terrestre que vai ser lá no conflito, que vai descobrir como é a melhor mina para explosivos, que vai desenvolver medicações ou drogas, né, compatíveis para alucinar jovens, para trazer muito... Isso é uma coisa corriqueira que existe hoje, muito forte, né? Vai intuir a outros a levarem momentos de viciação coletiva, e assim sucessivamente, muitas vezes até travestidos de uma grande ideia. Se sabe que foi também na década de 60, na década de 60, 70, quando houve aqueles movimentos hippies, lembra aquela coisa do rock, das drogas, ali o movimento tinha para boa parte das pessoas uma coisa de libertação, de um novo mundo, uma nova era, mas no subterfúgio havia uma liberação geral e que as pessoas tivessem a oportunidade de experimentar outras coisas. E ali que houve o grande advento das drogas no mundo, né? Dessas drogas, todas essas que a gente conhece hoje, foi assim um processo que o primeiro mundo, chamado mundo mais intelectualizado, e o capitalismo, foram submetidos à experiência das drogas, né? Isso aconteceu muito nos Estados Unidos, na Europa, e até hoje há esse grande flagelo. Foi ali que essas lideranças e esses cientistas trevosos também agiram nesses laboratórios para
produção de cocaína lá aqui na região nossa, aqui no Polisul, na Colômbia, Bolívia, aquela região toda ali, onde se proliferaram os laboratórios de produção da cocaína. E assim os outros ácidos, isso tudo vem das trevas. A ciência é instrumento de Deus, mas o conhecimento ele pode ser utilizado conforme o padrão vibratório das pessoas, dos espíritos envolvidos. É lógico que se existe numa ponta uma aglomeração que produz, tem o consumidor do outro lado. E aí é que não é a questão condenatória, é a questão da vibração. Há pessoas que vão experimentar só por uma experiência, outros por isso, por aquilo, outro com a fuga pessoal, psicológica, emocional, ligada a outros fatores, mas isso é o mundo nosso que está nesse processo de ebulição. Por que a gente tem que assim, se dar conta dessas coisas, que elas são naturais, faz parte de tudo isso? Porque o mundo não é esse que a gente acha que é o fantasioso, então sublime, nem o plano espiritual é esse. Se a gente tiver um descuido, a gente pode estar sendo intuído por um mundo desse inferior, ou pode dar uma escorregada e lá do outro lado não ter essa chance ali do que teve o Figner e muitos outros que têm, de poder fazer essas comparações e seguir um caminho de evolução, e pode dar uma derrapada e ser atraído psiquicamente a uma região dessas. Quantas pessoas que não entram numa dessas por uma experiência? Eu conheci vários jovens, amigos, colegas da minha época de estudante, que alguns foram para um lado, para outro. Eu podia ter ido também. Se não tivesse, assim, talvez, sei lá, eu acho que eu só não entrei naquela fase, não quer dizer que eu fosse continuar, porque eu já trabalhei cedo, comecei a trabalhar com 15 anos, então eu tinha aquela coisa de ter que pegar às 8 da manhã, sair às 6 da tarde, 7h30 ter que estar estudando, e estudar quase até 11 da noite, chegar... Então, era um cansaço. E eu via, assim, alguns que não tinham essa atividade foram para esse caminho das drogas. Alguns ficaram para o caminho mesmo, até desencanaram mais adiante, e outros seguiram o caminho da perdição. Outros também se sublimaram, por outro lado, tiveram outra condição, e também, mas a minoria, que chega e consegue chegar lá adiante. E isso é uma realidade. Não adianta a gente fazer de conta que isso não possa acontecer conosco, entre os nossos filhos, os nossos conhecidos, os nossos afetos. O que falta aí? Falta essa conexão com a vida, dos valores da própria vida, o valor psíquico dessa luz, dessa conexão. Isso é que vai dar nossa referência de crescimento espiritual. Aí são os valores que vão nos alimentar no campo moral, de ser honesto, de procurar ser correto, procurar ver, colocar na balança o que a gente está fazendo, o que é, será que isso é psiquicamente, as leis de Deus estão na nossa consciência. Está lá a resposta, tá 621. Onde estão as leis de Deus? Na consciência. Então, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Isso pesa no momento em que a gente começa a ter uma atitude equivocada. E pesa a consciência, alguma coisa nos chama. E se a gente tem essa conexão por valores morais, de religação religiosos, ou seja, está na doutrina, um momento do Evangelho do Lar, um momento de meditação, um momento de alguns minutinhos que dê durante a semana de pensar em tudo, fazer esse balancinho. Será que está correto isso? Será que esses meus hábitos não pode levar a uma derrocada, a isso aqui? Será que eu estou sendo intuído por esse povo lá de baixo? Isso a gente deve pensar, a gente deve pensar em todas essas coisas. Se existem os espíritos, diz lá o Odilon, o Inácio, muitos outros aí, dizem que até os espíritas que são pregadores, muitos deles estão, sem perceber, sendo intuídos lá por baixo. Na mesma medida em que, na época da Inquisição, os cristãos, seguidores de Jesus, governavam, lideravam o processo religioso em nome das trevas.
Claro que naquela época era mais ostensivo, mas quem vivia naquele momento não achava isso. Vai perguntar para quem ia na igreja naquela época e que tinha que assistir todas as missas em latim, e no latim sem compreender nada, mas estava ali em nome de Deus, e o padre, o bispo, o papa, estavam ali em nome de Deus. Aquilo ali era uma verdade absoluta, um dogma que não era para ser contestado, e matado em nome de Jesus durante 300, 400 anos. Hoje, nós estamos sutilmente num outro mundo, que aquilo ali parece ser uma barbárie, era um mundo medieval, realmente é. Mas, psiquicamente, será que algumas coisas que a gente prega, faz no nosso dia a dia, por falta de meditação, por falta de balanço de consciência, a gente sutilmente não pratica alguns equívocos? Provavelmente sim, porque somos imperfeitos. Mas cabe a cada um buscar esse caminho, trilhando essa estrada da perfeição, que é o nosso objetivo, que é a natureza de cada espírito, de cada luz, é de se expandir e se confundir lá adiante com o pensamento de Deus, com a perfeição. É isso que é o espírito que vai compartilhar do pensamento divino. Acho que nesse aspecto, esse capítulo aí nos dá esse drama do Jacob e de não ter a luz, e depois se sublima vendo aquela luz do cientista Thomas Edison, que foi uma referência para a vida dele, tanto é que ele homenageia o próprio Edison nas suas lojas, né? A razão material dele, do sucesso, foi inspirado no Thomas Edison, e uma série de coincidências, né? Então, o homem faz lá 100 anos do seu nascimento, é o ano que ele desencarna, e aí a primeira viagem, a primeira visita externa dos seus afetos é exatamente com o Thomas Edison. Ele tem as referências dele da doutrina espírita, dos livros que até então ele havia lido, do André Luiz, do Caibar Schutter, vai ter o encontro com ele, com Bittencourt Sampaio, com Guilherme Ribeiro, que foi o tradutor das obras do Kardec. Ele tem esses encontros e consegue depois se dar conta, lógico, isso aí é um relato de alguns meses dirigido ao público espírita, de reflexão para nós todos, né? Porque a gente acha assim, tudo que ele fez e que ele foi, teve esse mérito e demérito, porque ele faz a comparação de não ter aquela luz. Onde é que está a nossa luz? Nossa luz, ela é interior, ela é pulsante. Se ela está ofuscada, sempre quando a gente sentir todas aquelas sensações derivadas do orgulho e do egoísmo, que são os nossos defeitos humanos, todos esses, a inveja, o rancor, a raiva continuada, que é o ódio, todos esses sentimentos, nós ofuscamos a nossa luz. Nós transcendemos a nossa luz, expandimos a nossa luz quando nós pensamos no bem. Aí pode ser assim, então é muito fácil. É fácil, ao mesmo tempo pode ser difícil. É fácil pensar no bem e encarar a situação que a gente está vivenciando no dia a dia. Como é que eu poderia ter feito melhor as coisas que eu fiz hoje? Até que ponto, e os espíritos nos ensinam assim, olha, e próprio Jesus, né? Está lá o Paulo de Tarso nos dando, já estudamos essa obra lá, a melhor forma de nós estarmos perto do Pai, né? de Jesus, do Deus Pai Todo-Poderoso, é pensar no próximo. A melhor forma de nós estarmos mais próximo de Jesus é pensar no bem do próximo. Não tem outra forma, não é no isolamento. O isolamento, claro, é importante, meditação, isso, nossa natureza, silenciar em vez de reverberar, de vociferar, isso sim, mas e o próximo? Olhar para o lado, onde é que está o próximo? Para quem que eu posso compartilhar? Compartilhar tudo, conhecimento, virtude, aí a ciência, instrumento de Deus. Imagina se o Thomas Edison fosse guardar para ele todas as coisas dos inventos dele. Imagina se a pessoa que está ali tem essa capacidade de transformar
poucas coisas, poucos minutos, poucos momentos da vida dos outros, se fosse guardar para si. É expandir, compartilhar é a palavra. Então, é buscar compartilhar conhecimento, compartilhar virtudes, compartilhar coisas materiais, é fundamental, porque o nosso mundo é material. As pessoas têm fome, as pessoas têm frio, as pessoas têm necessidades materiais também. Mas procurar também transformar essa ação em que a pessoa possa crescer. E o crescer, muitas vezes, nós estávamos falando do silêncio, do olhar, um sorriso, um olhar, é uma virtude que muitas vezes tira alguém de um atoleiro. Pessoas que têm materialmente coisas, mas não têm afeto, não conseguem interagir nos seus afetos. Por quê? Porque são pessoas que muitas vezes criaram, até por educação, não importa, em situações às vezes até kármicas, né? A gente vê, eu estava me lembrando hoje de uma citação do Chico Xavier. Tinha um autor, um espírita, né? Que ele passou uma obra para ele, e aí deu lá os rascunhos para ele ler, e ele achou muito interessante. Mas só que ele estava em fase de publicação, e esse livro não foi publicado. Não foi publicado, e aí estava ele desencarnou, e aí o Chico Xavier, no plano espiritual, faz uma relação com ele sobre como e aí foi ser publicado, parece que a federação vai ou não vai publicar, não sei o que deu, importa o fato. Esse relato falava de uma história lá da Babilônia Antiga, tá? 2.700 anos atrás. E esse autor foi governador naquela época numa localidade e mandou matar numa emboscada, lá numa praça, 80 pessoas. E ele diz para o Chico Xavier, aquele do personagem do livro era eu. E tu não imagina qual é a melancolia que eu sinto algumas vezes, porque dos 80 tem 4 que até hoje não me perdoaram. De 84, 2.700 anos depois. Sempre quando esses 4, aí o cara descobriu lá no plano espiritual, e contando para o Chico Xavier, e o Chico Xavier passando ali para aquelas pessoas que conviviam com ele. Depois, muitas dessas coisas viraram até livro e relatos, né, que se sabe até hoje. O grande tesouro do Chico Xavier, ele surgiu depois do desencarne dele, que as pessoas começaram a publicar informações, coisas que ele pedia silêncio, coisas que ele pedia para não contar, outros se encontravam um com os outros, por isso tem aqueles encontros de Chico Xavier, um falando para o outro, mas ele também me contou isso, e contou mais no detalhe, juntaram um monte de coisas, e então surgiram essas obras, tem muitas obras hoje surgindo com relatos verídicos que o Chico Xavier passava para as pessoas. Ele tinha até uma virtude, falava uma parte para uma parte para outra, e aí essas pessoas hoje estão os seus reencontros e eles conseguem formar todo o enredo de toda a situação. Bom, mas esse homem conta que dos 80 que ele mandou matar, 4 estavam ainda espiritualmente atrelados a uma energia de vingança. E aí ele relata do plano espiritual para o Chico Xavier. Os meus momentos que eu hoje entendo que eu tinha depressão, melancolia, tristeza, sem perceber por quê, e até buscando tratamento com medicações, e eu não conseguia resolver, era quando esses 4 estavam em sintonia espiritual com aquele passado e pensavam em mim com vingança, eu me sentia para baixo. Era um sentimento de uma culpa, de uma tristeza impressionante. E aí, claro, no plano espiritual, depois ele vai ser orientado de como superar isso, vai ter que se reaproximar desses espíritos, provavelmente programar mais adiante nova encarnação para conviver com eles, porque são os resgates que não... Quer dizer, a gente faz o mal para alguém, mas esse alguém não se vincula para a gente, porque até são pessoas que superam, são mais sobreviventes. Agora, tem outros que ficam realimentando uma situação que passam séculos. Vejam só um caso de 27 séculos, vinculados psiquicamente a um erro cometido por ele lá antes.
Ele se resolveu, sim, mas sempre tinha uma tristeza, uma melancolia que ele não conseguia explicar. E no plano espiritual, ele aprende que foi aquele vínculo de 2.700 anos, nada babilônico. Vejam só o quanto, às vezes, a gente fala aí de 300 anos, 400 anos, parece uma eternidade, e basta a gente pegar, não precisa ir para 2.000 anos, porque lá certamente nós nem estávamos, né, nessa situação aí. Mas eu digo assim, pega da nossa sombra, eu acho, e aí uma coisa que diz o Inácio Ferreira, a Modesto, Maria Modesto, o Odilon, muitos e muitos dizem que os espíritas de hoje são a sombra da Inquisição. Nós estávamos no processo religioso do outro lado, fazendo o papel do anticristo sob o aspecto de ou executores, algozes, comparsas, o dedo duro do padre, do bispo, né? O dedo duro da família, entregando para o padre a família que fazia isso em nome daquilo, e que a gente se saboreava com as punições. Nós estávamos lá, né? Claro que cada um com a personalidade, a sua máscara que foi utilizada não só numa encarnação, mas sucessivamente. Muitas vezes vai em processo de regressão, sentir aquela batina preta daquele padre fazendo horrores e não estávamos sozinhos, não. Alguns aí dos que circundam estavam aí, eram as freiras e tal, que estavam dentro daqueles conventos, daquelas situações horrendas em que executávamos, em nome de Jesus, a lei que foi pregada, inclusive foi instituída pelo Papa Gregório IX, né? Que é aquele do personagem que está lá no livro Libertação. Mas isso é história, e esses vínculos, a gente tem muito mais sombras para trás, para contar com, né, essa questão. Provavelmente também tivemos aí essas passagens pelo Império Romano, nas regiões dos centuriões, e daquelas perseguições, daquelas torturas, dentro daqueles calabouços. Nós estávamos por lá, tá? Chico, tem uma pergunta depois, tá? Em nome do poder, em nome de situações que nós nos inserimos por um passado mesmo remoto, mas que essa sombra a gente traz até hoje. E é hora de a gente purificar tudo isso. É hora de a gente procurar ter consciência desses erros e não transformar em culpa, mas e sim em ter a oportunidade da transformação moral. E isso vale para o nosso passado longínquo e vale para a nossa própria encarnação. Olhar daqui para anos anteriores e procurar ser uma pessoa melhor, não no sentido de ter instituir como se fosse um dogma, tem que ser. Não, ter consciência de procurar ser. Consciência dos erros cometidos, porque logo adiante nós vamos, mais uma vez, vamos chegar lá do outro lado, e o reencontro nosso com a própria consciência vai exigir de cada um de nós um reexame. E esse reexame, ele só vai se resolver se a gente reviver aquela situação. Ter aquela coragem, vai lá, Judas Iscariote, que está lá, no Humberto de Campos, né? No Crônicas do Além Túmulo, que ele relata a entrevista que fez com Judas. Judas se sublimou, foi Joana d'Arc na última encarnação, teve passagem e tal. E ele conta a sua verdade. A verdade nesse relato do Humberto de Campos, ele diz lá, na realidade, eu tinha a forma pequena de pensar que Cristo deveria ser o agente da transformação que ele pregava. Ele achava que tinha que libertar o povo judeu das amarras do Império Romano. E ele achava que a liderança de Jesus poderia ser o caminho para essa transformação, porque a ideia socialista que tinha o Judas daquela época, ele achava que o seu grande líder deveria ser Jesus. Então, ele queria provocar, não se vender para o
Caifás, lá e para o Sinédrio, como ele fez, e sim de provocar uma rebelião. E depois ele não entende isso e vai passar durante longos séculos com aqueles remorsos, com aquela situação em que ele vai ter uma libertação psíquica quando ele reencarna na figura de Joana d'Arc, né, que passou por todas aquelas situações de ter visões espirituais, de foi jogado na fogueira, teve o envolvimento com as revoltas tanto na Guerra da Inglaterra contra a França, e aí também é acusada de traição, da mesma forma que ele teria traído Jesus. Passou, acho que, do tempo aí, pessoal. É só para a gente saber o quanto que a gente deve refletir sobre todas essas coisas. Daria para pegar só esse capítulo, assim, pegar cada parágrafo aí e ver quanto que tem de ensinamento e coisas que a gente tem para refletir. Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que procurar sempre estudar dessa forma, procurar sempre colocar o que serve isso para a nossa vida, a reflexão para o nosso crescimento espiritual e, fundamentalmente, para o estudo, que é o que se dirige essa obra, da doutrina espírita. A Elaine tinha uma pergunta, Francisco. Pode A falar. Elaine... Posso? Não sei se preferires deixar para a próxima, mas eu vou fazer pergunta, então responde na próxima, se preferires. Eu tenho dificuldade de entender assim, ó, se o Thomas Edison ele estava trabalhando em física, né? E quando ele mudou de andar, né? É uma outra realidade física. Como é que ele poderia dar continuidade para aquele estudo, sendo que normalmente as invenções são feitas baseadas nas necessidades, e no outro plano seriam outras necessidades? Não entendo bem isso. Bom, claro, isso aí até seria mais profundo para a gente tratar, mas, assim, em linhas gerais, vamos dizer, ele, na realidade, esses espíritos cientistas, ele já vem pronto do plano espiritual, né? Essa coisa assim de... Eu acho que está te referindo também a essa questão de não ter o valor religioso e é só a física, o cientista, né, de uma forma de estudos, e aí já está no plano espiritual superior. Não é questão... O vínculo dele, quando encarnou, já estava em sintonia com o alto. Por isso que se fala da ciência e instrumento de Deus. Os espíritos que estavam atuando junto com ele estavam ligados ao plano espiritual superior. É que ele, numa encarnação só, foram dezenas e dezenas de inventos e que tem, até hoje, as suas pesquisas são fruto, hoje, de avanços científicos para toda a humanidade. Agora, desencarnar um espírito desse, assim, está no plano espiritual superior, o vínculo dele e o mérito, o que é? Ele se utilizou da física, do conhecimento para o bem. Não utilizou nenhum dos seus inventos para prejudicar a coletividade e nem a individualidade. Então, isso é mérito e não devemos esquecer também que tem esse período. Ele desencarnou em 1931, 32, e nós estamos falando em 1947. E ele já lá, então, já estava sendo programada uma nova encarnação e está hoje encarnado em algum lugar desse nosso mundo aí, não é no Brasil. Certamente não é no Brasil. Mas isso a gente pode falar depois. A gente já passou um pouquinho do tempo aqui. Tá, ok, deixando a próxima aula. Eu queria mais, assim, em termos físicos, em física, falando da ciência, como é que ele ia desenvolver, por exemplo, o tempo de incandescência, a temperatura, perdão, de incandescência para conseguir fazer a lâmpada aqui e no outro plano. E como é que ele consegue desenvolver isso? É isso que eu gostaria de falar mais da próxima, então. Sim, mas aí claro, aí conseguir desenvolver, não existe o ele desenvolver. A equipe, ele, as intuições, todas as nossas intuições, elas têm a participação de espíritos. Não é nada individual, não existe essa bagagem individual. Ele veio já com esse conhecimento do plano espiritual e veio aqui, na realidade, desenvolver. Ele teve que ter sintonia, e foi através do conhecimento. Eu vou ter que ter, por exemplo, ali, mesmo uma outra passagem ali, até me alongar um pouquinho para dizer isso também.
falar inglês ou não. O Figner sabia inglês, porque até, na realidade, era europeu, e teve que falar lá inglês para ser, naquela colônia espiritual intermediária e inferior, não a do Thomas Edison que veio de cima, ali a linguagem é do local do mundo dos encarnados, fala-se lá inglês. Se fosse aqui no Brasil, falava-se em português. Então, o plano espiritual também é possível de a gente ter uma coletividade de um falar uma língua e vários compreenderem na sua própria língua individual. Isso tem lá no Memórias de um Suicida, da Ivone Amaral Pereira, daquela palestra em que, no hospital lá, da Maria de Nazaré, oriunda dos suicidas, e aí há um benfeitor que desce para fazer uma palestra, e vários espíritos que estavam assistindo à palestra diziam: mas está falando muito bem o meu idioma, aí o outro é alemão, o outro era português, o outro era francês, e aí, na realidade, é o espírito benfeitor do alto que se comunicava, e aí é um decodificador, uma coisa que a gente não conhece, né? Falta uma linguagem para nós, vamos usar a palavra decodificador, que mentalmente as pessoas ouviam no seu idioma. É ao contrário dessa situação que a gente viu ali. Eles estavam no meio, né, circundando o mundo dos encarnados do americano, né, na Califórnia, e lá se fala o inglês. E não seria o Thomas Edison, nem foi o Thomas Edison que falou com eles ali, porque ele teve que se manifestar em inglês para ter acesso naquela colônia, naquele prédio lá que ele foi ter, que aí o cara deu até a notícia para ele que ele teria dado 15 minutos de acesso quando ele chegasse. Foi em alguns minutos já chegou o Thomas Edison. Da mesma forma, o conhecimento. Esse conhecimento nós reencarnamos aqui com conhecimentos do plano espiritual superior, mas quem vai nos passar lá do outro lado é uma equipe de espíritos. Isso é tudo muito organizado. O que eu vou ter que ter é a lei de causa e efeito. Eu vou ter que ter o livre-arbítrio de me sintonizar, vou ter uma inspiração de seguir o conhecimento da física, vou fazer lá o vestibular, seja qual for o método que eu vou utilizar para chegar na universidade, vou pesquisar, vou fazer o doutorado, vou fazer todos esses conhecimentos da área da física, no caso que é colocado por ti, e eu vou estar inspirado por eu vou ter uma vocação de procurar o conhecimento cada vez mais, e ideias vão aflorando, eu vou dormindo e estou em sintonia com esses espíritos, e esses espíritos, em sintonia, vão conseguir passar boa parte das coisas que eu estudei antes lá do outro lado. É assim. Isso se dá assim em todos os campos, né? No campo da cultura, da ciência, de situações até muitas vezes até rudimentares que nós recebemos a inspiração, mas aí tem aquele adendo que a gente tem que colocar, que eu coloquei ali, que é a inspiração também lá de baixo. Isso a gente tem que colocar esse componente, porque esse maniqueísmo do mundo nosso que a gente vive, o bem e o mal, ele está presente no mundo da imperfeição, e é esse mundo que nós circundamos ainda, e haveremos de permanecer nesse mundo de imperfeição durante um longo tempo ainda. Mas vamos, então, encerrar agora, renovar nossa gratidão ao alto, a Jesus, ao Criador, por todas essas oportunidades, essa reflexão persistente, de refletir sobre as coisas que a gente lê, que a gente diz, que a gente ouve, e, à luz do nosso conhecimento presente, procurar sempre olhar lá para frente, olhar assim com a certeza e a vontade de agregar mais e mais conhecimento. E agradecer muito ao alto, aos bons espíritos, essa inspiração ao qual também nós estamos inseridos, porque esta é a vontade do Criador, de nos levar ao mundo da luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, Senhor.
e que assim seja.